Na semana passada nós fizemos as exposições dos versículos de números 1 até o versículo de número 6. E eu deixei devendo algo para os irmãos do versículo de número 7. Então, vamos ler Atos capítulo de número 9, dos versículos de números 7 a 9. Atos capítulo 9, versículos 7 a 9. Quem achou, diga amém. Quem não achou, está na tela também. Está escrito assim: e os homens que iam com ele, entenda, Saulo de Tarso, pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Amém? Queridos, na semana passada nós estávamos abordando o segundo ponto da nossa divisão do capítulo 9, dos versos 1 a 30, onde nós estamos falando exatamente do encontro do perseguidor com aquele em quem ele estava perseguindo, ou a quem ele estava perseguindo. E quando nós analisamos esse encontro, os irmãos devem se lembrar que nós falamos a respeito de Saulo com essas figuras animalescas que Lucas ele descreve aqui. Ele descreve Saulo de Tarso como uma fera selvagem, no versículo de número 1, respirando ameaças e morte. E no versículo de número 5, quando Jesus diz para ele, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões, é mais uma figura do reino animal. É a figura de um boi bravo que se recusa a ser amansado. E o objetivo de Lucas é exatamente mostrar esse momento do encontro de Jesus com Saulo de Tarso, para mostrar que essa fera selvagem, esse touro indomável, ele agora, depois desse encontro com Jesus, ele está manso, ele está quieto, ele não está mais perseguindo ninguém, mas ele está sendo guiado pelos seus próprios companheiros, obedecendo exatamente às orientações de Jesus. Ou seja, um homem que estava acostumado a mandar, agora recebe ordens. Um homem que estava acostumado a aprender, agora se torna o preso de Jesus. Um homem que estava acostumado a fazer o mal, agora, através de Cristo, ele vai aprender a fazer o bem. E o objetivo de Lucas aqui é mostrar que sempre há uma nova oportunidade de Deus para o pior dos seres humanos. Quando o pior dos seres humanos se encontram com o melhor de tudo e de todos, que é Deus, este ser humano, por mais terrível que seja, ele sim pode ser transformado pelo poder da graça do Evangelho. Louvado seja Deus por isso. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele deixou isso muito claro em Lucas capítulo 19. Ele disse, porque os que ficaram do lado de fora diziam, como é que pode um mestre como esse de vocês entrar para sentar e comer na mesa com pecadores e com publicanos? A ideia deles era, como é que pode alguém com o perfil de Jesus se misturar com quem não presta? Como é que pode alguém desse jeito, dessa santidade, dessa postura, sentar à mesa com um homem terrível como esse Zaqueu, com um homem que extorque as pessoas, que rouba as pessoas? Como pode isso acontecer? E lá dentro da casa de Zaqueu, em Lucas 19, versículo de número 10, Jesus deixou uma das maiores mensagens que o Evangelho faz na vida do homem. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Irmãos, todas as vezes que nós queremos julgar alguém pela postura que essa pessoa tem, ou pelo ser humano que essa pessoa é, e tentamos dizer que não tem jeito para essa pessoa, e que Jesus salvar essa pessoa seria algo ruim, nós estamos sendo extremamente hipócritas. Porque na mesa da graça não tem ninguém perfeito. O único perfeito é Cristo. Mas todos os convidados na mesa da graça são imperfeitos, falhos e pecadores, alcançados pela mesma graça que alcança todos. Então é isso que nós temos que entender. E aí, Lucas ele vai desenvolvendo esse pensamento e ele vai mostrando esse encontro de Jesus. O que me chamou a atenção é que depois do encontro que Saulo de Tarso tem com Jesus, a fera selvagem é transformado em um cordeiro manso. E a gente vai ver isso ao longo da história de Saulo de Tarso, não hoje, e nem aqui no livro de Atos de forma tão pormenorizada, mas a gente quando lê 2 aos Coríntios, por exemplo, capítulo de número 11, nós vamos ver esse mesmo camarada aqui sofrendo várias retaliações
padecendo bastante, apanhando bastante e se comportando de maneira tremendamente amorosa. Ele era violento, ele era bravo, ele era alguém vingativo, odioso, mas após ser transformado, ele aceita tudo de bom grado depois que o Espírito Santo passa a habitar nele. Portanto, irmãos, se a gente não consegue controlar a nossa raiva, se a gente não consegue controlar os nossos impulsos de vingança, talvez nós ainda não tivemos um encontro com o Deus que encontrou Saulo em Damasco. Porque não é que a gente não sinta esses desejos, mas os nossos desejos agora são controlados por uma força maior que a nossa natureza pecaminosa. São controlados pelo poder do Espírito Santo. Isso é tão maravilhoso que o poder do Espírito Santo em nós é capaz de nos fazer amar até nossos inimigos. Amém, irmãos? Isso é muito forte, né? Até os nossos inimigos, porque Jesus diz isso em Mateus capítulo 5. Jesus diz que antigamente era diferente. Os antigos diziam olho por olho, dente por dente, mas Jesus disse diferente: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. E aí ele diz por quê? Para que sejais filhos do Pai que está no céu. Esta mensagem não é para o mundo, esta mensagem é para os crentes, porque se existe um único povo na terra que é capaz de amar, falar bem e orar por aqueles que se consideram nossos inimigos, somos nós, os cristãos. É os únicos que podem fazer isso, não por causa de nós mesmos, mas por causa do amor de Deus que foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, conforme Romanos 5. E aí, a gente vê aqui, primeiramente, que no encontro de Saulo, estou fazendo um resumo da semana passada, a primeira coisa que ele ouviu foi uma voz audível falando com ele no versículo de número 4. E caindo em terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Note que Saulo escuta essa voz, ela vem do próprio Senhor Jesus, é Jesus falando com ele. Em Atos capítulo 26, versículo 14, quando Saulo conta o testemunho, ele diz que Jesus falou em língua hebraica, porque ele fala do jeito que a gente entende. Embora Paulo fosse um poliglota e falasse vários idiomas, mas a fala no hebraico era mais próxima e lembrava a Bíblia do Antigo Testamento. Então Jesus fala com ele numa linguagem completamente inteligível e acessível a ele. E Jesus tem os seus meios de falar com aqueles que ele quer salvar. E há algo interessante, porque é quando Jesus repete 2 vezes o nome dele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Por que não só Saulo, porque me persegue? Porque Saulo, Saulo. Essa expressão repetida 2 vezes é um recurso didático de ensino na Bíblia. Todas as vezes que Jesus vai chamar alguém e ele faz isso mencionando o nome dessa pessoa 2 vezes, o que ele vai dizer depois de mencionar o nome da pessoa 2 vezes é trazer um ensinamento ou, na maioria dos casos, uma repreensão. Vocês vão lembrar muito bem disso. Simão, Simão, lembram? Satanás vos pediu para se andar como trigo, e assim por diante. Então sempre que Jesus repete a expressão do nome de alguém 2 vezes, o que vem depois é sempre um ensinamento profundo, ou uma repreensão na maioria dos casos. E aí quando ele diz: Saulo, Saulo, porque me persegues, isso tem uma profundidade teológica absurda, que não dá tempo a gente falar aqui hoje. Mas o que Jesus está fazendo, irmãos, é se identificando com o seu povo. Jesus se identifica conosco, ao ponto de que quando nós somos perseguidos, Cristo está sendo perseguido também. Quantos podem dizer amém? Porque ele se revela na sua igreja, e mais, a igreja de Jesus é o seu corpo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo, os membros desse corpo. Logo, se você me atingir no meu corpo, eu que estou aqui, que tem a cabeça, minha cabeça vai sentir, sim ou não? Qualquer pancada que eu levar no meu corpo, meu cérebro vai sentir, minha mente vai sentir, minha cabeça vai sentir. Então todo ataque ao corpo de Cristo é um ataque direto contra Jesus. Os que perseguem a igreja não perseguem apenas os membros da igreja, mas perseguem o Deus da igreja. Por isso, irmãos, que a luta não é nossa, a luta é do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Segundo lugar, Jesus se revelou a ele pelo nome. Olha o que diz o verso 5. Quem é esse Senhor? E nota bem, a palavra Senhor que aparece aqui
é a mesma palavra Senhor no Antigo Testamento para Adonai. Esse versículo destaca a divindade de Jesus. Ele é o mesmo Senhor. Ele é o mesmo que tem toda a autoridade que é mencionado também no Antigo Testamento. Embora seja Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas distintas, mas é um único Senhor, o mesmo Deus, o mesmo Salvador. E agora note, ele se apresenta para Saulo de Tarso pelo nome: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, resistir só vai tornar a situação mais difícil para você. Verso 6, e Saulo, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? Agora nós observamos aqui Cristo dando uma direção a ele: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Uma coisa por vez, mencionamos semana passada. Ele não disse tudo, ele não expôs logo tudo o que ia acontecer com ele. Por quê? Porque nós não conseguimos suportar tudo de uma única vez, irmãos. Você já imaginou o tanto de coisa que você já passou para chegar até aqui? Se ele tivesse dito a você no início tudo o que você ia passar, provavelmente você teria desistido no meio do caminho. Porque é um aprendizado diário, é um processo. Por isso que ele não revela tudo. Aliás, ele disse isso aos discípulos. Ele disse: eu tenho muitas coisas para falar para vocês, mas agora vocês não podem suportar. Então Jesus tem paciência. Nós somos apressados, mas ele tem paciência conosco. E ele vai se revelando e diz que será dito o que vai fazer. E aí a gente chega no versículo 7. E aí há um detalhe aqui do que aconteceu ali no ambiente. Lucas vai detalhar aqui. E ele diz no verso 7: e os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. O texto é claro em dizer que aqueles homens ficaram parados, espantados, completamente aterrorizados. Porque de fato, aquele encontro foi maravilhoso? Foi, mas foi também aterrorizante. Foi um encontro aterrorizante. E os homens ouviram a voz, aí diz o texto, mas não viram ninguém. Quando nós abrimos em Atos capítulo 22, versículo 9, parece haver uma contradição. Vejam aí, Atos capítulo 22, versículo 9. Lembrando, parece haver uma contradição, mas a Bíblia não tem contradições. Mas veja o que diz: e os que estavam comigo viram em verdade a luz. Eles não viram ninguém, em Atos capítulo 9, versículo 7, mas viram uma luz, diz o texto aqui, mas não viram ninguém. E vocês vão concordar comigo que ver uma luz não é a mesma coisa que ver alguém. Amém? Então viram uma luz, mas não viram ninguém, então não tem contradição. E se atemorizaram muito, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Peraí, mas eles ouviram a voz ou não ouviram a voz? E aqui a gente tem que usar um recursozinho. Eu não quero ser técnico com vocês, mas a gente tem que usar um recursozinho da língua grega. Por exemplo, quando o texto diz em Atos capítulo 9, versículo 4, que quando Saulo caiu em terra ele ouviu uma voz, o verbo ali está no acusativo na língua grega. E o verbo no acusativo para ouvir significa literalmente ouvir e entender. E aí quem está me entendendo, diga amém. Pronto. Quando a gente vem para o versículo 7 e diz que eles, ouvindo a voz, não viam ninguém, o ouvir aqui do versículo 7 está no genitivo. E o verbo no genitivo na língua grega significa ouvir um som, mas não entender o conteúdo da mensagem deste som. Quantos conseguiram entender? Todo mundo? Deixa eu traduzir ainda mais. Seria mais ou menos assim: eles ouviram o barulho de alguém falando, mas eles não conseguiram entender o que estava sendo dito. Ficou fácil agora, né? Bem facinho. Deixa eu dar uma ilustração agora. Suponhamos que você está na sua casa e você mora parede e meia. O que é parede e meia? É que só tem uma parede só dividindo. E tudo que o vizinho faz lá você escuta na sua casa. Dependendo do tom da voz que o vizinho fala, você até consegue ouvir o som de uma voz. Mas se você não botar o ouvido na parede, talvez você não vai entender o que está sendo dito. Mas sejamos honestos, você está ouvindo alguma coisa, sim ou não? Sim, você só não está entendendo nada. Exatamente o que está acontecendo aqui, não há contradição. Eles estão ouvindo o som da voz de Jesus,
mas não estão entendendo o conteúdo da mensagem, porque a mensagem não era para eles, a mensagem era para Paulo. Isso aqui é maravilhoso, irmão. Porque às vezes, num culto como esse, Jesus fala conosco, e alguns escutam apenas o som da sua voz, mas outros entendem perfeitamente o conteúdo da mensagem. Isso é maravilhoso. Quantas pessoas chegam aqui no domingo, escutam a palavra e voltam, não entendem nada. Escutaram o som de uma voz, mas não entenderam nada. Outros vêm, senta e diz: hoje eu entendi tudo. Por quê? Porque a voz foi direcionada diretamente para você. E aí eu vou pedir para o irmão colocar, só para fechar a questão, porque talvez você diga assim: mas pastor, eu não tenho conhecimento da língua grega. E para entender um negócio desse, como é que eu posso entender? Compara com outras traduções. Ó a Bíblia Viva. Primeiro vejamos na Bíblia Viva, Atos 9, versículo 7. O irmão vai colocar na tela. Ó, Atos 9, versículo 7. Os homens que estavam com Saulo ficaram mudos, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Agora veja Atos 22, versículo 9. Os homens que estavam comigo viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Claro como água. Então mesmo que você não conheça o grego, e ninguém é obrigado a conhecer, você pode usar o recurso de outras traduções mais claras e consegue compreender perfeitamente. Pode voltar para a CF. Irmãos, isso é muito interessante, porque algumas vezes da Bíblia, Deus falou e algumas pessoas ouviram sons, mas não entenderam a voz. E a gente percebe nessas informações, e por que é importante detalhar isso? Porque às vezes pode acontecer conosco também. Pode acontecer que a gente está aqui só ouvindo sons. Pode acontecer que a gente está aqui só ouvindo louvores. Pode acontecer que a gente está aqui só ouvindo sons de instrumento. Mas eu quero lhe dizer nessa noite, quando nós nos reunimos aqui, nós não estamos aqui apenas para ouvir sons. Nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus. Deus fala conosco. Vejam João, capítulo 12, versículo de número 28 e 29. Esse texto é muito interessante. João, capítulo 12, versículo 28 e 29. Jesus vai falar, está ali conversando com o povo na sua entrada triunfal em Jerusalém. E no meio de tudo aquilo, o Pai fala com Jesus. Veja, versículo de número 28. Jesus falando com o Pai. Pai, glorifica o teu nome. Então veio o quê? O quê? Uma voz de onde? Do céu, que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Então há uma comunicação entre Jesus e o Pai. E o Pai está falando com ele. Mas olha a multidão. Verso 29. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira, dizia que havia sido um trovão. Pergunta, eles entenderam alguma coisa? Não. O pai falou com o filho, mas o povo escutou como se fosse um barulho de um trovão. E eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas é comum as pessoas mais velhas que não conhecem a Bíblia dizer que quando um trovão soa no céu, é Deus falando. Já viram isso? É Deus falando. Talvez venha dessa ideia aqui, não sei. Mas a multidão que não tinha discernimento espiritual ouviu alguma coisa, mas não entendeu nada. Pareceu um barulho de um trovão. Aí tem uns crentes aqui no meio que eles parecem que têm um discernimentozinho a mais. Olha o que diz o versículo seguinte, ou seguindo o versículo 29. Outros diziam: um anjo lhe falou. Os dois estão errados, não estão? Uns ouviram o som de um trovão, os outros ouviram como que um anjo tinha falado. Mas quem foi que falou? Deus, o Pai. E aí Jesus diz no 30, Jesus respondeu e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. E ele vai desenvolver todo esse ensinamento a partir do capítulo de número 12. Mas o fato é que Deus pode falar e não ser compreendido por alguns, ou ser mal compreendido por outros. Mas para aqueles que têm sensibilidade espiritual, conhecem a voz de Deus. E como conhecer a voz de Deus, Marcos? Simples. Pela palavra. Deus nunca falará nada contrário a esta palavra. Quantos podem dizer amém?
Então, todas as vezes que alguém disser para você que Deus está falando com você, amém. Mas submeta esta mensagem de Deus à mensagem da Escritura, porque Deus não mente e Deus não se contradiz. Então, o que Ele diz a nós tem que estar de acordo com o que Ele disse na sua palavra. Quantos entenderam? Muito bem, pode voltar para Atos. E aí, o que é que nós estamos vendo? Ouviram a voz, não viram ninguém, viram o brilho da luz. Verso 8 de Atos. Olha que coisa linda. E Saulo levantou-se da terra. Pergunta para vocês, Saulo estava em cima de um cavalo? Sim ou não? Não, a Bíblia não fala de cavalo não. Então para com esse negócio. Tem até uma música de criança, né? Lá vem Saulo em seu cavalo. Não sei onde eles acharam esse cavalo. Mas não diz. Pode ser que ele estava? Pode, mas o texto não diz. E onde a Bíblia se cala, eu não vou me atrever a falar nada. Então nós não sabemos se ele estava em cima do cavalo. O que nós sabemos é que ele caiu. Amém, irmãos? Então diga só que ele caiu. E levantou-se da terra e abrindo os olhos não via ninguém. Isso aqui é importante, porque eu já vi em filmes. É por isso que eu tenho um problema com filme bíblico. Eu não digo que é errado assistir, não é errado não. É melhor você estar assistindo filme bíblico do que assistir qualquer outra coisa. Mas é muito importante que você assista o filme bíblico com os olhos da Bíblia. E não achando que tudo aquilo ali que está sendo narrado, ou a licença poética do escritor é verdadeiro. Eu já vi cenas em que Saulo de Tarso cai e não consegue abrir os olhos, porque os olhos estão tapados com um negócio branco. O texto está dizendo diferente. O texto diz que ele abriu os olhos, mas ele não viu nada. Então o que é que a gente entende? Que os olhos abriam e fechavam normalmente, mas tinha alguma coisa impedindo a visão, que ele vai dizer no texto que eram umas escamas, mas as escamas não estavam impedindo os olhos de ser abertos, como é colocado em muitos filmes. Não, ele estava aqui, piscando os olhos normalmente, mas tinha alguma coisa embaçando a visão dele e ele não estava conseguindo ver. Eu já vi um pregador dizendo que ele estava com conjuntivite. Irmão, pelo amor de Deus, não diz isso aqui. E a igreja ainda deu glória. O pior foi isso. Não diz que ele abriu os olhos, mas não conseguiu ver ninguém. E mais na frente, no versículo de número 18, vai dizer que essas escamas que estavam impedindo ele de ver, o que nos mostra que era algo por dentro, porque ele conseguiu abrir os olhos, caíram depois da oração de Ananias. Mas a gente chega lá ainda. Abriu os olhos, verso 8, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram para onde? Para Damasco. Aqui é que é bonito. Porque olha o que diz o versículo de número 6. Levanta-te e entra na cidade, lá te será dito que te convém fazer. Levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém, guiando pela mão, conduziram a Damasco. Para onde era que ele queria ir? Para Damasco. Vocês lembram disso? No versículo de número 1 e 2, nós temos isso aqui claramente. Ele queria ir justamente para aquele lugar. No versículo 3 diz, indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, ele queria ir para Damasco. O destino não foi mudado. Ele foi para Damasco. Mas o homem que saiu para ir para Damasco, chegou em Damasco completamente diferente. E é isso aqui que me chama a atenção. Ele tinha um plano, ele tinha um projeto, que era ir para Damasco e matar os crentes tudinho que tivesse lá, ou trazer muitos de lá preso. Mas no meio do caminho, algo aconteceu, ele chegou no destino, mas chegou cego, chegou guiado pela mão e completamente transformado. O que isso implica para nós? Implica, irmãos, que no meio dos nossos caminhos, sonhos, planos e projetos, Cristo pode nos encontrar e mudar completamente o nosso destino. Isso é maravilhoso. O destino da cidade era o mesmo, mas o destino deste homem era outro. Ele não estava mais caminhando para o inferno. Ele agora vai caminhar para o céu. E é isso que acontece conosco também. Quantas vezes, antes de ser cristão, nós já fomos em tantos e tantos lugares. E no meio das idas desses lugares, Cristo nos encontrou, nos transformou. E esses lugares hoje não representam mais absolutamente nada para nós. E agora note, verso 9. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. A gente vai percebendo aqui alguns sinais claros da conversão de Saulo. Primeiro,
Depois desse encontro aterrador que ele teve com o Senhor Jesus, ele passou 3 dias e nesses 3 dias ele não comeu e nem bebeu nada. Ele está jejuando, que é uma prática que vai ser repetida ao longo do livro dos Atos dos Apóstolos e que infelizmente tem sido esquecido por muitos cristãos. Mas irmãos, o jejum é bíblico, amém? O jejum é bíblico. Há várias passagens sobre jejum nas Escrituras, e quando Jesus tratou sobre o jejum em Mateus capítulo 6, ele não disse se vocês jejuarem, ele disse quando vocês jejuarem, supondo que era uma prática cristã e bíblica continuar o jejum. E a Bíblia mostra vários cenários em que os cristãos e servos de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, jejuaram. No Antigo Testamento jejuava-se por luto. Então hoje, enquanto no velório muita gente come bastante, na época bíblica, geralmente nos velórios, nos períodos de velar o corpo, as pessoas jejuavam como um ato de contrição e solidariedade com a dor do outro. Eu sei que hoje tem crente que vai no velório e come mais do que tudo na vida, mas na época bíblica era diferente. Davi jejuou quando soube da morte de Saul e Jônatan, jejuou quando soube que o seu filho com Batseba estava doente. Então se jejuava em períodos de luto, se jejuava em períodos de doença, se jejuava em busca de vitória. O rei Josafá jejuou, orou e cantou ao Senhor para que Israel vencesse. Se jejuava por arrependimentos de pecado, se jejuava por uma satisfação de uma bênção recebida. Há vários exemplos. Se jejuma para separar missionários e assim por diante. E nós não podemos nos esquecer dessa prática. Veja o verso 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: eis-me aqui. Tem algumas coisas importantes para a gente comentar aqui. Primeiro, para ir ao encontro de Saulo de Tarso, Jesus não chamou um apóstolo. Ele não chamou Pedro. Ele não chamou Tiago. Ele não chamou João. Ele chamou um discípulo. Quem é que disse que para visitar um cristão tem que ser só autoridade eclesiástica na igreja? Não é. Todo discípulo cristão que ama o Senhor Jesus deve, amando do próprio Jesus, visitar as pessoas, orar pelas pessoas. Aqui, graças a Deus, nós não temos esse problema, irmãos, mas existem igrejas onde as pessoas crucificam os pastores se os pastores não visitá-las nos seus períodos de doença. Foi 15 irmãos na casa dele ou dela, mas o pastor não pôde ir. Aí diz: ninguém me visitou. Mas rapaz, está chamando os irmãos de ninguém? E a gente tem que entender que quando um discípulo vai, ele está não apenas representando o pastor, mas ele está representando toda a igreja. Eu não estou dizendo com isso que um pastor não tenha que visitar. Se você me chamar, eu vou. Eu visito vários irmãos aqui. Se me chamar, vou sem problema nenhum. Vou, mas nós temos que entender que o ministério de visita e orações pelas pessoas não é uma responsabilidade apenas da liderança eclesiástica, mas todo discípulo de Cristo deve cuidar uns dos outros. Amém, meus irmãos? E quando a igreja vai crescendo, fica mais difícil para o pastor estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, quando você receber a visita de um irmão, se alegre, porque ele está representando o corpo de Cristo, sim ou não? Se alegre. Aqui Ananias, e a missão não era boa não, irmão. Ele vai visitar o caba que foi lá para matar ele. Veja, Atos capítulo 22. Ananias era morador de Damasco. Atos capítulo 22, versículo 12. Quantos estão compreendendo até aqui? Diga amém. E um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus, que ali morava. Ali onde? É só ler o versículo 11. E como eu não via por causa do esplendor daquela visão, ou daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei aonde? A Damasco. E Ananias morava onde? Em Damasco. E Saulo está indo fazer o que em Damasco? Prender ou matar Ananias. Aí Jesus chega e diz: levanta, Ananias, e vai visitar o cara que veio aqui para te matar. Irmãos, sejamos honestos. A gente pensava 10 vezes antes de ir. E é o que Ananias vai fazer aqui.
Na hora que o Senhor fala, Ananias, ele respondeu: eis-me aqui, Senhor, prontamente. Aí o versículo 11 diz: e disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, essa rua existe até hoje, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Olha a segunda marca de um convertido. Além dele ter sido chamado pelo Senhor e além dele jejuar, ele também está orando. Irmãos, isso é lindo, porque isso significa que a oração também é para novos convertidos. Porque às vezes a gente pensa que a oração é um nível de espiritualidade alto demais só para quem já tem muito tempo de crente. Não. Porque você não pode julgar as questões de que Paulo tinha experiências e era do judaísmo. Isso faz parte da sua vida antiga. Aqui é cristianismo. No cristianismo, ele era um novo convertido, como qualquer um que se arrepende e crê em Jesus. Mas ele está orando. Depois da experiência aterradora que ele teve, ele está jejuando, meditando e orando. E aí olha o verso de número 12. E numa visão, Jesus falando para Ananias, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Esse homem novo convertido está jejuando e esse homem novo convertido está orando. E porque ele estava jejuando e orando, ele tem uma experiência profunda com Jesus. Jesus lhe aparece em uma visão. Irmãos, eu não sei se vocês estão conseguindo entender isso aqui. O texto está nos mostrando que se nós quisermos ter experiências profundas com Deus, o caminho passa pela oração. Tem que ter uma vida de oração, tem que ter uma vida de intimidade, tem que ter uma vida de jejum. E outra, é um novo convertido e está tendo uma visão, está tendo uma experiência. E essa é a primeira das 6 visões que Paulo vai ter aqui, somente no livro dos Atos dos Apóstolos. Tem outras visões que ele menciona, mas só aqui em Atos tem 6 visões de Paulo. Isso tudo aconteceu por causa da intimidade dele com Cristo, através da oração e através do jejum. Ele viu que ia ali um homem chamado Ananias, e que esse homem chamado Ananias ia impor as mãos sobre ele, para que ele tornasse a ver. Quando eu estava estudando esse texto, e esse texto eu estudo ele há muito tempo, a conversão de Saulo, uma das coisas que me chamou a atenção foi isso. Jesus não apenas disse a ele que ele seria curado, mas Jesus disse a ele como ele seria curado. Pela instrumentalidade de um discípulo comum, chamado Ananias, que vinha ali, colocaria as mãos sobre ele, e ele seria curado. Ele tornaria a ver. Isso também nos ensina que quando nós oramos, Deus em Cristo pode usar pessoas para orar por nós e sermos curados. Essas mensagens estão desaparecendo dos púlpitos, irmãos. Parece que as pessoas não acreditam mais na cura, no milagre. Mas eu quero dizer essa noite, em alto e bom som, como tenho pregado todos esses anos aqui, Cristo não curava, Ele cura. Ainda hoje, Ele cura. Agora notem bem, veja aqui versículo de número 13, porque agora Ananias vai fazer o nosso papel, nos representando muito bem. E respondeu Ananias e disse: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Jesus está dizendo o quê? Ele está jejuando, ele está orando, eu já apareci para ele, e ele sabe que tu vai orar por ele e ele vai ver. Ananias não escutou nada disso aqui. Nada. Ele disse assim: Senhor, o que eu ouvi foi outra coisa. O que eu ouvi foi que ele veio para cá para fazer muitos males, como ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Sabe qual é a lição que fica aqui? É que às vezes nós preferimos ouvir o que os outros estão dizendo para nós, do que ver o que Jesus já fez na vida daquela pessoa. Às vezes a gente se apega tanto ao passado dos outros, que a gente só enxerga o passado delas, e não para pensar que Cristo já fez a obra. Já fez a obra. Irmãos, as acusações são para o mundo e para Satanás.
Nós estamos aqui para ver o bem que Jesus já fez. Agora notem, porque ele diz assim, ouvi muitos acerca desse homem. Tem um detalhe: e quantos males ele tem feito aos santos em Jerusalém. Essa, e se você está anotando, note isso aí. Essa é a primeira vez que os cristãos são chamados de santos em Atos dos Apóstolos. É a primeira vez. Depois eles serão chamados no versículo de número 32, no versículo de número 41 e capítulo 26, versículo 10. Mas a primeira vez que eles são chamados por esse adjetivo em Atos é aqui. E isso tem uma implicação teológica muito profunda. Porque é comum a gente ver novos convertidos dizendo assim: não tem ninguém santo. E aí temos um problema. Porque o texto bíblico deixa claro que os discípulos em Jerusalém eram chamados de santos. Então tem santos sim, amém, irmãos? Nós somos santos. Quantos podem dizer amém? E o que significa santos aqui? A palavra santos aqui, no grego, hagios, significa consagrados ou separados. Esse é o sentido aqui. Então nós servimos a um Deus que é santo, e este Deus santo nos santificou. Agora entenda uma coisa: por que a confusão na cabeça do novo convertido? É porque quando o novo convertido escuta santo, ele pensa em santo como os santos católicos, impecáveis e perfeitos, embora eles sejam pecadores e imperfeitos, todos eles. O único perfeito é Cristo. A palavra santo, quando é usada para nós, não significa perfeição, significa consagração. Nós não somos santos porque somos perfeitos, nós somos santos porque fomos separados e consagrados para Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Por isso que uma vez na empresa, um rapaz disse assim: amanhã eu não venho trabalhar não, que é dia de todos os santos. Aí eu disse: pois é meu dia, porque eu sou santo. Ele quase me matava. Santo só Deus. Deus é santo no sentido de perfeito, maravilhoso, excelso, extraordinário e sem nenhum pecado. Nós somos santos no sentido de que fomos santificados e separados para Deus. Quantos entenderam? Digam amém. Então nunca diga isso, que nós não somos santos, porque nós somos santos. Amém? Santos imperfeitos, em processo de santificação, mas somos santos. A Bíblia fala de 3 estágios da santificação. Quantos? Santidade posicional. Nós somos chamados de santos porque fomos justificados por Cristo e consagrados para Deus. Posicional. Santidade progressiva. Nós somos chamados de santos porque estamos vivendo na busca da santificação. E seremos chamados no futuro de santos no sentido pleno, quando o nosso corpo for glorificado e o pecado não estiver mais habitando em nós. Então nós somos santos em processo. Quantos podem dizer amém? Todos entenderam até aqui? Amém? Pronto. Então, olha aí, a primeira vez, os santos em Jerusalém. Aí Ananias prossegue, verso 14. E aqui ele, Saulo, tem poder. Vocês já aprenderam comigo a palavra poder aí, exousia, é autoridade. Ele tem autoridade dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Irmãos, notem. Invocar o nome aqui tem muitas implicações. Primeiro, ser salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas invocar o nome do Senhor aqui também tem a conotação de cultuar. Porque essa palavra aparece primeiramente em Gênesis, quando diz que quando nasceu Enos, se começou a invocar ao Senhor. E a ideia ali é cultuar, adorar, oferecer sacrifício. Então aqui é como se fosse uma expressão de culto. Aonde tinha um culto acontecendo, Saulo chegava para acabar com tudo. Não podia ter reunião de culto. E tem isso hoje. Tem isso hoje. Nigéria, China, Coreia do Norte, tem isso hoje. Onde tem um grupo de crentes reunidos. E outros países que a gente não sabe. Tem isso hoje. Onde as pessoas não toleram manifestações religiosas. Eu não sei se você faz isso. Se não faz, deveria fazer. Todos os dias eu agradeço a Deus pela liberdade de culto que a gente tem até hoje. Eu não sei se isso vai durar para sempre. Mas louvado seja Deus que ainda podemos.
Porque, irmãos, o evangelho, a igreja, a palavra e os servos fiéis de Deus são os povos mais odiados da terra. Mais odiados da terra. O povo fala hoje muito de homofobia, não sei o que fobia, não sei mais o que, mas existe sim uma cristofobia, uma perseguição, um ódio e uma aversão a cristãos. Os irmãos terem uma ideia, eu achei um rapaz parecido com alguém que visitou a igreja aqui. E aí como pastor, a gente fica com medo da pessoa ter vindo, né? E a gente vê ela no meio da rua, mas o nordestino é tudo parecido, parece os coreanos. Minha esposa assiste o dorama e eu digo a ela: quem é esse? Esse não é Jin? Ele diz: não, esse é Kim. Esse é tudo a mesma cara. Então escuta, aí eu vi lá a cara parecida, aí eu disse assim, aquele rapaz, eu disse: rapaz, você já visitou a igreja Batista de Vila Marcela? Ele disse: Deus me livre. Eu disse: mas meu Deus do céu, ele pensou que eu tinha dito que ele estava no cabaré? Eu disse: não, calma, é porque eu achei seu rosto parecido. Vocês estão percebendo? As pessoas não querem nem ser associadas com a igreja do Senhor. Mas louvado seja Deus, irmãos, esse é o povo que eu pertenço e eu amo ser parte do corpo de Cristo. E aí terminou, porque não dá mais tempo não, vamos ficar em pé. Semana que vem a gente continua, a gente vai ver o que o Senhor disse a Ananias, que não dá tempo eu falar hoje não. Ananias disse aqui os motivos dele, o medo que ele está, e Jesus vai trazer uma mensagem maravilhosa para este homem.